Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num universo fascinante, o mundo microscópico das células. Vamos descobrir o que são esses blocos que constroem literalmente tudo que tem vida. Vamos começar com uma pergunta que parece simples, mas é super profunda. Se a gente pudesse dar um zoom máximo em qualquer ser vivo, de uma bactéria pequenininha até uma baleia gigante, o que a gente encontraria em comum na base de tudo? A resposta é surpreendente. E a resposta é a célula. Pensa nela como a menor pecinha de Lego da vida, mas uma pecinha que consegue fazer de tudo. Ela se alimenta, cresce, se multiplica, é na prática a faísca da vida. E o mais incrível é que, não importa se é uma célula de planta, de gente ou de bactéria, todas elas têm a mesma estrutura básica. Elas têm uma membrana plasmática que é tipo segurança, controlando quem entra e quem sai. O citoplasma, que é o recheio gelatinoso onde a mágica acontece. E, claro, o DNA, o grande livro de receitas genéticas. A partir desse kit básico, a evolução seguiu por dois caminhos bem diferentes, criando dois times principais de células. E é aqui que a história fica boa de verdade. Olha aí os nossos dois personagens principais. De um lado, a célula procariótica, mais simplesinha, e do outro, a eucariótica. Dá para ver de cara que uma parece um estúdio pequeno e a outra uma mansão cheia de cômodos, né? Então, o ponto-chave é esse aqui. A grande diferença, a virada de chave entre os dois tipos, é um núcleo. As células procarióticas deixam o DNA delas meio que flutuando lá dentro. Já as eucarióticas são mais organizadas. Elas guardam o DNA dentro de um cofre super protegido, que é o núcleo. Vamos começar pelo time dos mais simples. Mas não se deixe enganar por essa aparência minimalista, viu? Essas células são verdadeiras máquinas de sobrevivência. E o melhor exemplo de um procarionte é a bactéria. Essa imagem é tipo um raio-x, mostrando todos os detalhes. Vamos dar uma espiada no que tem dentro dessa pequena notável. Do lado de fora, ela tem uma parede celular bem forte, que é tipo uma armadura. Logo abaixo, a membrana. E lá dentro, no citoplasma, a gente encontra os ribossomos, que são as fabriquinhas de proteína, e o DNA todo enroladinho e solto. Ah, e muitas têm plasmídios, que são como uns poderes extras em anéis de DNA, tipo resistência a antibióticos. E aqui está a grande lição. Simplicidade não quer dizer fraqueza. As bactérias provam que com um design enxuto e eficiente, dá para dominar o planeta inteiro. Elas são a prova viva de que menos é mais. Agora vamos para o outro lado. Vamos explorar a célula eucarionte. Se a procariótica é uma barraca de camping super funcional, a eucarionte é uma cidade inteira, cheia de departamentos especializados trabalhando juntos. E aqui está o mapa da cidade. A primeira coisa que salta aos olhos é a organização, a quantidade de divisões. Cada uma dessas estruturas, as organelas, tem uma função específica. É como se fossem os ministérios, as fábricas, as usinas de energia, tudo funcionando em harmonia. Começando pela prefeitura, o centro de comando, o núcleo. É aqui que o DNA, o plano diretor da cidade, fica guardado a 7 chaves. Todas as ordens importantes saem daqui. E claro, toda cidade precisa de energia para funcionar, certo? Nas células eucariontes, quem cuida disso são as mitocôndrias. Elas são as verdadeiras usinas de força, transformando o que a célula come em energia pura. E temos também os ribossomos, os operários da célula, construindo proteínas sem parar. E olha que interessante, eles são tão importantes que existem tanto nos procariontes quanto nos eucariontes. É uma estrutura universal da vida. Para fechar o nosso tour, temos o complexo industrial e logístico. O retículo endoplasmático é a linha de produção. E o complexo de Golgi, bem, ele é tipo o centro de distribuição da Amazon. Empacota e envia os produtos para onde eles precisam ir. Agora que a gente já entendeu como a célula eucariótica funciona, vamos ver que existem diferentes projetos. Nem toda célula desse time é igual, e as diferenças são bem legais. Esse gráfico aqui é perfeito, porque ele coloca todo mundo lado a lado para a gente comparar. A gente vê a simplicidade do procarionte ali na esquerda e na direita os 3 modelos de eucarionte: animal, vegetal e de fungo. Dá para ver que elas são parecidas, mas os detalhes fazem toda a diferença. Repara só nesse detalhe, só célula animal tem centríolos, que são super importantes na hora da divisão celular. Por outro lado, as células de plantas e de fungos têm uma coisa que animal não tem, aquela parede celular rígida por fora, uma proteção extra. E as células vegetais são um show à parte.
A parede delas é de celulose. Elas têm cloroplastos, que funcionam como painéis de energia solar para fazer fotossíntese, e um vacúolo central enorme, que é tipo uma caixa d'água que mantém a célula cheia e firme. Essa tabela aqui resume tudo para não ter erro. É como se fosse o RG de cada célula. Quer saber qual é qual? É só olhar se tem parede celular, cloroplasto e centríolo. A combinação dessas 3 coisas já diz tudo. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final. Ok, essa complexidade toda das células eucarióticas permitiu a evolução de animais, plantas, de nós. Mas por que as bactérias, com aquele design super simples que a gente viu, continuam sendo a forma de vida mais numerosa e dominante no planeta? É uma pergunta que nos faz pensar sobre o que realmente significa ter sucesso na história da vida. E com essa provocação, a gente encerra a nossa análise de hoje.